era um dado que só ia fazer ele ficar cansado nessa busca. Cru, até porque ele já tem mapeado os terrenos certos. Aí se ele recebe não tá naquela área, ele já pô... Exatamente. Mas então, né? Então, acho que a gente... assim, é muito interessante, mas a gente começou a ter um processo de... eu brinco que o Product Market Fit, eu sempre li muito sobre isso, porque eu brinquei aqui no início, né, e que quase quebrei a empresa 3 vezes, contar um pouco dessa história, mas, cara, a Terreno Livre, quando a gente fala de Product Market Fit, foi uma busca incansável por esse ponto, e eu sempre, tudo que eu li a respeito em livros e palestras de grandes empreendedores que já tiveram 2, 3 exits aí de saídas em grandes empresas, eu tentava achar, poxa, mas o que é o Product Market? Onde que eu vou encontrar ele? Ou quando que eu vou saber que eu tô nele? Aí uma vez eu li uma frase, que era o seguinte: fique tranquilo se você está em dúvida do dia que você alcançar um Product Market Fit, mas uma das métricas de repente, você não vai conseguir atender a demanda que você está sendo solicitado para os seus clientes. Isso passou a acontecer, tem 6 meses com a Terreno Livre, assim, a gente triplicou de tamanho, tivemos um break-even no início do ano, e saímos de um patamar de empresa que a gente estava para outro que a gente falou, putz, espera aí, eu acho que eu cheguei nesse tal do PMF aqui da tese de tecnologia, porque a gente tem um ponto de virada muito grande de entrega de valor do produto, de upsell com empresas que já eram clientes e querendo só aumentar plano e ter novas praças a serem prospectadas. Então, a gente passou a viver um problema bom. Eu falo que eu acho que eu mudei um pouquinho de faixa aqui no empresário de tecnologia nessa hora. Mas é uma jornada super dura, cara. Eu brinco, mas o Antônio, ele não é só empreendedor, ele é brasileiro, ele é atleticano, né, mineiro, atleticano, sofredor brasileiro, sofredor atleticano, atleta de performance. Eu amo atleta nas horas vagas aqui, de corrida, de bicicleta. Eu falo que, putz, sabe um cara que gosta de sofrer? Parece fui eu, assim, eu acho que eu fui forjado ao longo do processo, assim, a aguentar um pouco dessas pivotadas, e não só eu, acho que eu incluo todo o time nosso da Terreno Livre. Consegui trazer pessoas que sonharam comigo ao longo dessa trajetória, não só os meus sócios hoje, a Silvia e o Fábio, que são pessoas que meu braço direito e esquerdo para tudo que eu faço, mas como o time da TL, que hoje, cara, totalmente comprado em tudo nisso, nessa briga, nesse elo todo, tá todo mundo muito amarrado. O time de gel é amarrado com o time de organização de proprietários, que é quem vende para a empresa, que é com quem faz o CS da empresa e depois. Então a gente começa a entender as métricas, como elas estão totalmente ligadas. Se um time de gel erra numa aferição de áreas potenciais, mexe com a satisfação da empresa porque ela provocou um terreno que ela pediu numa área que não podia alguma coisa, a gente achou que podia e equivocadamente. Então, isso foi nos levando a ter um nível de precisão, de assertividade depois muito grande, sabe? Então, mas é bem interessante, assim, porque eu acho que todo empreendedor, eu falo isso com muita clareza, assim, desde que a gente veio para São Paulo, né, minha trajetória, a Terreno Livre, para quem não conhece, a gente nasceu em Belo Horizonte, né? Ficamos em BH por 2 anos. Eu acho que meu sotaque entrega rápido aqui, mas eu falo que eu entro no Uber aqui em São Paulo, eu não passo de 2 quadras e eles já detectam que eu sou mineiro, então ainda não consigo esconder, não. Mas foi uma trajetória como empreendedor, assim, muito árdua, e que hoje, quando eu converso dessas mudanças, como é interessante pensar que a Terreno Livre, imagine que qualquer empresa, né? Se você não está na hora certa, nos lugares certos, na idade correta, propenso a riscos no momento correto da sua vida, da sua carreira, você não consegue fazer alguns voos, você não consegue fazer realmente algumas tentativas. Então, acho que realmente foram decisões, foram muitas coincidências e outras forjadas por nós aqui da Terreno Livre, insistências também no mercado, que está nos levando um pouco ao caminho que a gente está agora, né? E daí também eu acho que apareceu um pouco a Secov, acho que vale contar um pouco dessa história aqui, mas a Secov de São Paulo, né, a maior entidade de mercado imobiliário da América Latina hoje, é o maior sindicato que reúne todas as imobiliárias, todas as incorporadoras, não só do estado de São Paulo inteiro, mas que é uma entidade hoje referência no Brasil. Eu comecei a frequentar a Secov antes de me mudar para São Paulo. Então, eu vim em muitos eventos para cá, não só da Secov, Cebic, Abraim, que é onde está muito o nosso mercado. E, de repente, eu comecei a vir uma vez por mês para São Paulo. Falei, poxa, cara, não dá para eu estar longe disso aqui, eu tenho que vir para cá, né? Então, essa decisão foi tida ali em 2022, quando eu me mudo para São Paulo, em definitivo, trago a empresa para cá.
E foi um mergulho meu de corpo e alma muito grande no negócio e no meu momento com a Terreno Livre. Então, eu comecei a frequentar todos os grupos de Secov, os grupos de executivos da Secov, os grupos de reuniões de empreendedores, eventos de tecnologia. Então, isso eu comecei a ganhar um pouco de relevância ali dentro, até que a gente teve e foi premiado como PropTech do ano da Secov, como Terreno Livre. Isso foi um título muito legal pra gente, foi o primeiro título de startup nosso que a gente recebeu. E eu falo que título para startupeiro, cara, nessa hora, assim, não é palminhas em casa, sabe? Parece que é o troféu do ano, é o troféu da vida. A placa de 1 milhão assim. de views do YouTube ali, né? É verdade, cara, porque né? é uma jornada, às vezes, solitária de quem está empreendendo, mesmo que você seja uma startup de 1, 2, 10, 20, 30, 50 pessoas, depende do early stage que você mas é uma jornada solitária em que você precisa se provar o tempo inteiro para o mercado. E quando você ganha uma primeira chancela, uma primeira autoridade, isso já te coloca num segundo degrau. E a Secov foi proporcionando isso pra gente, assim, no momento seguinte, no ano seguinte, a nossa vitória, onde a gente teve muita visibilidade, muito palco, a gente ganhou uma outra estrutura. E no meio dessa trajetória foi quando eles me deram essa cadeira de diretor de inovação na Secov. E foi muito interessante, porque foi uma oportunidade de, eu falo que deixar de ser parcial aqui na pauta e brigar só pelas vontades da Terreno Livre, pelos interesses da Terreno Livre, e brigar, sim, pelo interesse da PropTech, da Construtech, do setor de tecnologia do mercado imobiliário. Então, foi falar em realmente um palco maior, um interesse maior de empresas, e foi muito interessante viver isso. Foi onde parece que eu ganhei mais o poder de escuta, de conseguir realmente entender melhor as dores de outros mercados e conseguir conectá-las também dentro desse ecossistema. Vem surgindo cada vez mais empresas de tecnologia no mercado imobiliário, mas ainda tem poucas, né, relativamente assim, já consolidadas ou não, assim. Como que você diria? O que você chama de consolidadas aí? É que assim, os outros mercados geralmente são mais sexys, vamos dizer assim, né? Tipo, o mercado financeiro surge um monte de solução, vem investimento fácil, mercado imobiliário já não tinha tantos jovens, por exemplo, querendo empreender nesse segmento, e isso vem mudando um pouco até nos últimos tempos, né? Cara, vem sim. Tentar dar um panorama geral sobre isso. Interessante a ótica, o ângulo aí da sua provocação. Tem um estudo super famoso, que se falavam muito desse estudo há uns 3, 4 anos atrás, até que ele virou mais do mesmo, que era um estudo se não me engano, da Bain ou da McKinsey, não sei, em onde que eles falavam basicamente que a construção civil só perdia para a pesca em nível de tecnologia e inovação no seu mercado. E esse dado ficou tão famoso, esse dado ficou tão falado em tudo que é palestra de mercado imobiliário, de construção, que virou uma provocação inteira do setor muito positivo. Isso parece que bateu positivo em todo mundo, sabe? E começaram aí desde 2, 3 anos atrás a virem várias iniciativas para esse setor fortes, que começaram a provocar o mercado com suas dores e respectivamente surgirem mais empresas tentando solucionar essas dores. Diria que a Terracota Ventures foi uma grande responsável por isso, com o Bruno, fizeram o Loreto, enfim, fez um trabalho impecável aí do mapa de Construtex, enfim, que veio a culminar numa visibilidade muito grande de empresas que estavam tentando ajudar essa extensa cadeia aqui de processos e de empresas envolvidas. Então, você veio o Cubo depois, onde teve um pouquinho esse meu dedo ali junto da Secov, mas quando eu me mudei para o Cubo, cheguei em São Paulo, não existia um andar de Constru Living. Cheguei lá, tinha Fintech, tinha HR Tech, tinha Community, tinha Mobility, tinha tudo. Não tinha um andar de Construtex e PropTech. Então, sim, você tem razão, sem dúvida. Os mercados mais sexys aí, né, para tecnologia, o mercado de Fintechs, é onde você tem o maior número de fundraising hoje acontecendo, de exits existentes, de unicórnios. E sim, são pautas mais, não vou chamar só escaláveis, mas são pautas também muito voláteis, né? Quando o cara acerta a mão, parece que realmente são boladas muito grandes, são acelerações muito grandes de crescimento, você tem mais margem para atuar e ângulos para crescer.